Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Julgo que estamos todos em sintonia quanto a esta matéria. Sr. Ministro, quanto ao acréscimo de 830 milhões de euros, comparativamente com a dotação da Lei de Programação em vigor, que a Sra. Ministra tanto exulta, eu permita-me assinalar e repetir alguns argumentos que já o fiz na nossa anterior audição. E a primeira nota que gostaria de dar é que estes 830 milhões não são suficientes no sentido de responder às necessidades vivenciadas nas nossas Forças Armadas. Basta dizer que os ramos identificaram necessidades na ordem dos 11 mil milhões de euros, ou seja, o dobro do programado, o que deixa de fora projetos cruciais e que provavelmente iremos falar muito deles, que é, no caso concreto da Marinha, deixa de fora a substituição das fragatas e, no caso concreto da Força Aérea, deixa de fora a substituição dos F-16. Por outro lado, este acréscimo não tem, em termos absolutos, a dimensão orçamental que aparentemente a percentagem lhe confere, não representa, do nosso ponto de vista, nenhum esforço orçamental expressivo e tudo isto num contexto internacional que nos devia compelir para um maior esforço orçamental que, ademais, julgamos o país está em condições de o fazer. Sr. Ministro, conforme já assinalei em anterior audição, se dividimos o acréscimo de 830 milhões de euros pelo total dos anos de programação, estamos a falar em média apenas de 69 milhões de euros ano. Não é um valor significativo. Sr. Ministro, só em 2022 foram arrecadados 5,5 mil milhões de euros em impostos face à previsão inicial. Portanto, só em 2022, aquilo que arrecadamos a mais em termos de impostos face ao previsto equivale, ou melhor dizendo, é superior à dotação da Lei de Programação em vigor para os próximos 12 anos que estamos aqui a discutir. Sr. Ministro, nos últimos 4 anos, e refiro-me aos últimos 4 anos por ser o tempo de vigência desde a última revisão da LPM, o Estado arrecadou em termos de receita fiscal 13,8 mil milhões de euros a mais do que estava previsto. Ora, este valor contrasta de uma forma gritante com os 5,5 mil milhões de euros para a dotação da LPM em discussão. Sr. Ministro, nos primeiros 4 meses deste ano, só nos primeiros 4 meses deste ano, a receita fiscal subiu 2,5 mil milhões de euros comparativamente com o igual período do ano passado. Vale metade. 4 meses de arrecadação de receita fiscal a mais, vale metade da Lei de Programação Militar. Por isso é que nós insistimos que o esforço orçamental, nós não desvalorizamos o aumento de 830 milhões, mas o esforço orçamental não é significativo e havia condições para o fazer. E depois, Sr. Ministro, dizer também que destes, esses 830 milhões de euros são ainda inferiores se atentarmos à inflação e se atentarmos àquilo que tem sido o aumento substancial do custo na compra de armamento e de equipamento militar por força da guerra da Ucrânia, como a Sra. Ministra sabe. E pior do que isso, Sra. Ministra, este reforço orçamental não resulta, e é aqui que eu quero me cingir à questão do financiamento, não resulta apenas do Orçamento de Estado, mas também em parte de verbas que são receitas próprias dos ramos e que, do nosso ponto de vista, adultera o quadro financeiro anexo, ou melhor dizendo, o quadro financeiro que contempla essas receitas próprias, de certa forma adultera quer a letra, quer o espírito articulado da própria lei. Sr. Ministro, o artigo 8º da Lei de Programação Militar faz uma distinção clara entre duas fontes de financiamento. Um financiamento ordinário, previsto número 1, que é aquele que são as verbas que estão afetas ou que são previstas em Orçamento de Estado. E depois tem um financiamento, eu estou-lhe a chamar extraordinário, obviamente não é essa a designação, que contempla a possibilidade de reforçar o financiamento da Lei de Programação Militar através de verbas ou de receitas que sejam especificamente consignadas à LPM, designadamente, esta é a expressão da lei, as que resultem de processos de restituição do IVA, alienação de armamento, equipamento e munições ou de rentabilização de imóveis, quando estas receitas não sejam afetas à Lei de Infraestruturas Militares. Sr. Ministro, estamos a falar de receitas extraordinárias e que têm sempre uma natureza suplementar. O artigo 8º, número 2, diz claramente reforço. Ora, quando nós olhamos para o quadro financeiro, Sr. Ministro, o que nós percebemos é que uma parte desses investimentos depende das receitas próprias. Isto é, as receitas próprias são tratadas como receitas ordinárias e não como receitas extraordinárias ou como uma receita de reforço. E isto
se não forem realizadas essas receitas, os investimentos estão em perigo. Nós não estamos contra a utilização de receitas próprias, de forma alguma. Nós estamos contra que elas sejam usadas como receita ordinária ou como fonte de financiamento ordinário. Sr. Ministra, do nosso ponto de vista, o quadro financeiro que acompanha a Lei de Programação Militar viola a Lei de Programação Militar. O anexo faz parte integrante, mas o anexo não corresponde nem à letra, nem ao espírito da lei do artigo 8º. Do ponto de nosso vista, há aqui uma clara violação. Mas admitindo, Sra. Ministra, que essa violação não ocorre, Sr. Presidente, os 4 minutos que me restam é dos 9 ou é dos... É dos 13. Sra. Ministra, relativamente a esta matéria, deixe-me então fazer-lhe só 2 perguntas para terminar. A primeira pergunta que lhe tinha para fazer é se de facto, qual é a previsão ou qual é a segurança que a Sra. Ministra admite ter no sentido de prever que, por exemplo, nos próximos 4 anos as Forças Armadas vão arrecadar 238 milhões de euros para fazer face aos investimentos que estão previstos. Garantias é que a Sra. Ministra tem que os ramos vão obter essa receita. E já agora, qual o valor, por exemplo, qual foi o valor das receitas próprias por ramo que foi possível obter por via da Lei de Programação Militar de 2015 a 2019? E já agora também qual foi a taxa de execução dessas verbas por ramo entre 2015 e 2019? Isto para quê? Para nós percebermos até que ponto é a segurança e qual a segurança que a Sra. Ministra nos tem para oferecer para, enfim, defender a utilização de receitas próprias como receitas ordinárias quando não deveriam ser. Muito obrigado.